Só um segundo que eu tô tentando posicionar o microfone. I condemn you to the eternal hunger of living blood. Beleza, então vamos lá? Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. I have a story. A ghost story. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast do MasmorraCast. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E esse mês a gente tem por hábito fazer os nossos especiais do mês do horror, né? E a gente vai começar esse especial falando sobre filmes de terror que se passam em mansões, né? É uma brincadeira que a gente quer fazer, porque vai ter estreia dessa série da Netflix do Mike Flanagan, né? Que é The Haunting of Bly Manor, né? Que é o mesmo diretor que fez do The Haunting of Hill House, né? Que a gente gostou muito, né? A gente é super fã do Mike Flanagan, né, Marcos? Sim, o Mike Flanagan, ele é um craque das adaptações, né? Ele adapta muito bem coisas do Stephen King, podemos, né, conferir isso na própria Netflix, né? E agora, ele com essa série que trata, né, de famosas mansões do universo aí da literatura de terror, vai ser bem interessante. Foi bacana a série que ele fez do livro da Shirley Jackson, e agora a temporada que vai estrear vai contemplar aí a famosa mansão do livro famosíssimo da Volta do Parafuso. Vamos ver no que vai dar isso daí, né? Sim, que é um conto de 1898, né, do Henry James, A Sim. Outra Volta do Parafuso. Já tem aquele maravilhoso filme Os Inocentes, né, que a gente gosta pra caramba, com a Deborah Kerr, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, a nossa dinâmica aqui no podcast hoje vai ser assim. Nós vamos falar sobre filmes que se passam em mansões, né, assombradas. Tem algumas que são nomeadas, eu acho que é isso que é a brincadeira mais interessante, né? Porque, por exemplo, eu vim a descobrir que a mansão aí da Outra Volta do Parafuso é Bly Manor, através, né, sabendo que vai sair aí a série do Flanagan, né? Porque eu sempre chamava de Mansão Mal Assombrada. Né? Então, é interessante, né, a gente pesquisar essa questão dos nomes, né? E eu quero dizer, porque eu tenho muito orgulho disso, né? Porque foi uma sugestão tão natural e eu fiquei tão feliz quando isso aconteceu, né? Porque eu lembro que quando eu comentei sobre essa série da Netflix da Residência Hill, eu havia comentado com os amigos, num desses BPMs que eu gosto de gravar, né? Que a gente faz recomendações, eu comentei que seria legal se o Flanagan começasse a pegar outras mansões de filmes de terror, né? Aí passa-se um tempo, a gente vem descobrir que ele vai fazer essa daí, The Haunting of Bly Manor, né? Então, vai ser interessante, né? Eu gostei, inclusive, do trailer, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive trazer uma curiosidade, né? Porque a gente teve acesso a uma adaptação que seria um prequel, né? Dos Inocentes, a gente achou muito curioso, tá? Mas a gente vai agora nos adentrar a algumas recomendações de filmes legais, com algumas mansões que tem nome, e outras a gente vai mencionar a locação, né? Que isso também é interessante, né? Já que são visuais bem góticos e tal, né? Teve toda aquela busca, né, do lugar perfeito, né? Para poder ser gravado, né? Vamos lá? Vamos. E aí, Marcos, o que você sugeriria que nós começássemos aqui a nosso bate-papo, né? Nossa conversa sobre as mansões mal assombradas ou mansões famosas de filme de horror. Você tem alguma que você gostaria de mencionar logo de cara? Bom, eu gosto muito do filme. Você também gosta, na verdade, desse filme, que é aquele maravilhoso The Legend of the Hell House, ou A Casa da Noite Eterna, como ficou conhecido no Brasil. E
a mansão onde as coisas se passam, né? Que é a mansão Belasco. Eu não tenho informação exatamente se essa mansão existe. Esse lance da mansão Belasco que você comentou é porque o nome, a mansão sim, ela existe, onde o filme foi gravado, né? Só que aí é o nome da locação, né, e tal, né? É o que eu lembre, né? Aí quem estiver ouvindo nos corrija. A mansão não é nomeada. Esse filme é baseado num livro do Richard Matheson, né? Ele mesmo escreveu o roteiro e tem a direção do John Hughes, que o pessoal vai lembrar desse diretor, talvez porque ele dirigiu coisas para Hammer, né? E tudo, As Filhas de Drácula, aquele famoso filme com as duas vampiras gêmeas, né? Sim. É dirigido por ele. E esse é um dos filmes de mansão assombrada que eu mais gosto. Primeiro porque ele tem uma atuação sensacional do Rod McDowell. Enfim, né, sempre gosto de ter a chance de vê-lo atuando. No caso específico desse filme, que acontece em outros filmes também de casas assombradas, de mansões assombradas, você tem fenômenos acontecendo e você tem um cientista ou um grupo, no caso aqui é um casal de cientistas, que eles chamam um grupo de médiums para poder tentar detectar o que está acontecendo, e ao mesmo tempo eles têm uma série de aparelhos ali de medição para poder tentar saber se há realmente uma entidade ali, né? No caso seria as vítimas do cara que era o dono da casa, que ele teria assassinado várias pessoas ali. E, enfim, vão acontecer, obviamente, coisas muito estranhas, fatos sobrenaturais, pessoas vão se ferir, obviamente, mas o filme ele é muito... Apesar dele trabalhar esse material que é bastante comum do gênero, digamos assim, as soluções que o roteiro tem para criar suspense, para criar sustos, para criar intriga na nossa cabeça são muito boas, muito interessantes e aproveitam maravilhosamente bem a geografia dessa mansão, né? No caso, a gente sabe que normalmente os filmes de casa assombrada, você tem a filmagem das locações do lado de fora, usa a mansão verdadeira, mas dentro é em estúdio, até para você poder ter a mobilidade de fazer o que você quiser, né? Se você está numa mansão que pertence a alguém, que você alugou para fazer o filme, você não pode fazer todo tipo de coisa, não pode quebrar nada, destruir nada, né? No estúdio você tem muito mais liberdade para poder, né, usar efeitos especiais, tocar fogo no que precisa, enfim. Enfim, um excelente exemplar do gênero, assim. Nos anos 70 você teve muitos filmes, né, de casas assombradas, nos anos 60 e 70. Eu acho que esse gênero ele teve seu auge nessas 2 décadas aí, né? Sim, né? É um gênero muito querido, né? Tanto que a gente resolveu falar muito sobre as mansões, principalmente, porque estava complicado da gente conseguir falar sobre casas, né? Que o que mais tem são casas mal assombradas, né? Porque englobaria uma quantidade de filmes bem maior, né? Mas eu gosto muito desse Legend of Hill House, que, por sinal, como você falou, tem o Roger McDowell, né? Que a gente gosta pra caramba dele. Fala muito sobre ele quando ele participou de alguns episódios de Além da Imaginação. E aqui no Brasil saiu como A Casa da Noite Eterna, né? E, cara, tem um pôster muito divertido também, né? É uma questão até interessante, engraçada de perspectiva, né? Tá, eu gosto bastante desse filme. Uhum. Tem um negócio também que, no caso específico desse filme, eles têm uma máquina lá, uma engenhoca, né? Que ela meio que concentra as informações dos dados que são recolhidos das manifestações, né, sobrenaturais da casa. É um negócio interessante. Não sei se você lembra desse detalhe, né? Que me chamou muita atenção quando eu vi o filme. Sim, não, tem um visual ótimo, assim, pra época, uns efeitos especiais bem interessantes mesmo, assim, sabe? Tem uns elementos de ficção científica, na verdade, também. Está um pouco no meio do caminho, assim, né? Tem as manifestações sobrenaturais ou paranormais, e tem também essa coisa da ficção científica, desses aparelhos hipermodernos para conseguir captar, né, os fenômenos. Eu também acho isso me chamou muita atenção. Uhum, sim. E é engraçado, né? Porque tem um outro filme também de casa mal assombrada e tal. Aliás, é um gênero que foi também além do gênero casa mal assombrada, de mansão mal assombrada,
tem um negócio das pessoas começar a fazer filmes sobre pessoas que precisam ficar numa mansão por um período, ou seja, para estudar, né? E tal. Então isso é bem interessante também, porque a gente pensou até que tinha um filme americano, que é um remake, que seria um remake deste filme, só que não é. Né? Pior, né? Do filme lá da Shirley Jackson, né? Baseado no livro da Shirley Jackson, né? Que a gente vai comentar também do The Hunting, né? Que é o nome do filme, né? Isso, a gente vai comentar ainda do Desafio do Além, que é a versão boa, e vamos comentar da continuação de 99, da refilmagem de 99, que é a versão que não presta, né? Que é uma bomba. Tudo bem. Que é com o Liam Neeson, né? E a Catherine Zeta-Jones. Exatamente. Eles negam, mas participaram desse filme. Brincadeira. Faz parte, né? Então, eu queria aqui na minha recomendação, né, tem muita coisa e tem uma possibilidade da gente nem conseguir mencionar tudo, né? Mas tem um filme que a gente até assistiu, a gente não tinha assistido, que é um filme de 44, que aqui no Brasil ele saiu como Solar das Almas Perdidas, né? The Uninvited. Então esse filme é um filme que eu achei muito curioso, assim, apesar de ser um filme que ele tem uma pegada muito menos de terror, talvez, né? As pessoas falam que ele é um filme emblemático, porque ele assentou, assim, do gênero alguns cacoetes, né? Alguns estereótipos e tal, que depois foram muito reproduzidos, né? É um filme ali que é dirigido pelo Lewis Allen e estrelado pelo Ray Milland e a Ruth Russell, né? Você gostou desse filme aí? Que a trama é a seguinte, que dois irmãos, né? O casal ali, o irmão e a irmã, eles compram a mansão, que aí no caso a mansão seria nomeada como Mansão Windward, né? Que é ali na beira de um penhasco da praia, né? E tal. E você fica até se perguntando por que alguém construiria uma mansão num penhasco, né? Da praia, né? Mas a questão é que tem uma coisa sobrenatural nisso daí. Eles compram uma mansão por um preço muito módico, né? Não desconfiam, né? Que o cara aceita que eles paguem bem menos. E aí descobrem, né? Que a mansão é mal assombrada, né? Tem uns choros, né? Durante a noite, né? O cara vai viajar, demora dias para voltar. Quando volta ali com a governanta, a mulher passou noite sozinha, né? Irmã dele, né? Eu até achei uma personagem muito corajosa, né? E depois vai ter uma trama também de assassinato e tal, né? De uma trama de um relacionamento de traição, né? Por isso que esse fantasma ficava ali, né? Assombrando as pessoas, né? Então eu gostei bastante desse filme, apesar de ser um filme que tem momentos engraçados, né? De uma certa leveza, né? E tal, de humor, né? De romance, né? Ele tem todas as coisas que faziam sucesso, né? Na época. Ele faz essa mistura de gêneros, né? Você torce ali para que o Ray Milland e a Gayle Russell, né, fiquem juntos, né? Porque que o namoro deles dê certo, né? Desde muito cedo no filme vai se desenhando ali um interesse romântico entre os dois, né? A gente também torce ao mesmo tempo para que os dois irmãos, que é o Ray Milland e a Ruth Russell, não consigam, né, ficar na casa que eles juntaram todo o dinheirinho que eles tinham para comprar, né? E tudo mais. A gente fica querendo saber qual é o mistério por trás da atitude lá do avô, né? Da Stella. A gente sabe que a casa está sendo assombrada aparentemente pelo fantasma da mãe, né, da Stella, da Mary Meredith, que é o personagem. E o avô da personagem da Stella não quer de jeito nenhum que ela se aproxime da casa. Ele faz um preço mais barato para se livrar, para alguém comprar logo e para manter a neta afastada dali, porque a neta tem muita curiosidade, tem carinho por aquele local onde a mãe dela viveu tantos anos, né? Mas e aí tem um mistério que a gente quer saber por quê, né? Não se resume ao fato da casa estar assombrada, né? Tem uma razão para aquele fantasma fique ali. E aí tem todo esse mistério também que a gente quer ver desvendado, né? De porquê, o que aconteceu e tudo mais. E aí todas essas coisas, o romance, o mistério vão convergindo, né? À medida que a história vai evoluindo, tudo. É um filme que, claro, ele não. Convenções de gênero, como você falou, o uso dos sons, das vozes chorosas dos fantasmas, essa coisa da trilha sonora ser muito utilizada para criar o clima.
Enfim, os efeitos visuais que sugerem os fantasmas, né? Aquelas criaturas meio nevoadas, assim, que você não define exatamente a fisionomia, o uso das sombras, todo essa gramática aí que vai ser usada à exaustão depois nos filmes de Casa Assombrada, um pouco foi estabelecida nesse filme de 44, que é bem divertido, bem gostoso de se assistir para quem gosta de um clássico. Talvez para as plateias de hoje que estão acostumadas com o Insidious, que estão acostumadas com Invocação do Mal, não vão se assustar, provavelmente, mas é um filme bacana de se assistir assim. É um filme bacana, um filme leve, né? Pra quem não gosta daqueles filmes mais pesados, assim, sobre assombração, né? E tem uma coisa interessante também, né? Que a gente estava conversando, a canção tema, né? Stella by Starlight, do Victor Young, fez tanto sucesso, né? Que é uma música que toca no filme, né? Que ele fala que compôs pra moça, Stella, que se tornou um clássico do jazz, né? Grandes nomes aí, grandes vozes cantaram. Se eu não me engano, a Ella Fitzgerald também gravou e é belíssima a gravação dela. Enfim, filme memorável. Sim, engraçado é que os irmãos, ali tu falou da Ella Fitzgerald, né? E os irmãos são o Roderick e a Pamela Fitzgerald. Tá vendo? E tal, né? Coincidências, né? E essa mansão tem nome também. Quem sabe Flanagan pega no futuro, hein? A mansão Windward. Essa daí é mencionado o nome dela. Durante o filme. É um filme legal. Como a gente conversou, ele tem aquele negócio de o que fazia sucesso, os romances e tal, né? Então tem o romance, tem um certo humor, né? E os temas musicais acompanham isso também, né? É divertido, né? De repente tá o cachorrinho correndo com tema de humor, né? Depois vai ficar um tema mais soturno, né? Então é um filme muito bonito, divertido, e eu não o conhecia, né? Gostei bastante. Uma coisa, não sei se você deve ter notado, né? Uma coisa interessante também, como a gente tinha comentado, tem uma historinha ali de por que a casa é assombrada, algo que aconteceu no passado, né? E tudo mais. Ele não faz uso de flashback, né? Não tem um flashback contando essa história. Ele usa um personagem que é a Miss Holloway, que é alguém que se envolveu nesse caso aí, que levou a tragédia que faz com que a casa seja assombrada. Ela é que funciona como para estar relembrando e tudo, como ela é uma espécie de testemunho ocular do que aconteceu, né? E o filme não faz um uso de um flashback para contar isso, que num filme de hoje talvez faria, né? Ou muito provavelmente faria, né? Ai, com certeza, faria sim o uso do flashback, né? Eu gosto, né? E você gostaria de mencionar algum filme da tua lista? Não dá pra gente não falar do filme do House on Haunted Hill do William Castle, né? Primeiro porque é uma diversão absurda, né? Ele se passa na mansão Ennis, né? O nome do local, né? Onde os eventos que é o nome real, né? Da mansão mesmo, Diego. Filmado, né? Mansão Ennis. Que eu acho que não é mencionado o nome também, no caso desse. Sim. E esse filme, ele também estabelece algumas coisas que foram repetidas depois, né? Porque é aquele negócio que você tem que passar uma noite dentro da casa. No caso aí, o milionário, que é vivido pelo Vincent Price, ele oferece um prêmio de $10 mil para algumas pessoas ali que estão endividadas, inclusive, né? Ele sabe que essas pessoas... ele sabe duas coisas dessas pessoas. Elas talvez já tenham tido contato com fenômenos paranormais e estão precisando de dinheiro. E aí, se elas ficarem ali nessa casa... com ele, com a esposa dele, né, passarem uma noite ali, a energia elétrica é cortada, que eu me lembre, não é isso? E eles são trancados, né? Também. E as portas são trancadas, você só pode sair de manhã. E, obviamente, vão acontecer coisas, né? E as pessoas vão começar a morrer, inclusive. E tem um pouco, ele mistura duas coisas nesse filme, além do terror sobrenatural, será? Porque, na verdade, pode ser tudo um golpe. Né? Mistura também essa coisa de quem matou, né? Porque quando tem o primeiro assassinato, a primeira pessoa morre, todo mundo começa a imaginar quem pode ter sido. As pessoas não acreditam de cara que foi um fantasma, elas acham que na verdade um deles é que matou. E aí começa uma dinâmica meio Agatha Christie também, né? Sim, sim.
E tem o maravilhoso Vincent Price. Ele tem muito uma dinâmica assim dessa contenda, uma revanche, né? A briga, né, do casal, na verdade, né? As cenas são divertidíssimas, né? Das aparições fantasmagóricas, né? Depois houve um remake desse filme também, né? Fizeram já um outro remake. Que nem os 13 Fantasmas, né? Porque também tem uma versão antiga e tem uma versão moderna. Né? Então, na verdade, esse daí tem uma outra versão assim, que tem um ar mais de seriedade, né, e tal, né? Sim. Então é muito divertido. O de 99 você assistiu? Você quer comentar? Que eu não assisti o de 99. Olha, faz um tempão assim que eu assisti. E eu lembro que na época até que eu gostei. Eu não achei um filme ruim, não. E tal, mas eu não tinha assistido a versão do Vincent Price, assim, que eu acho ela mais engraçada, mais divertida, sabe? Assim, como é uma coisa feita pelo William Castle, né? Sabe fazer muito bem, né, propaganda dos seus filmes, né? E brincar com a plateia, né? Para que faça sucesso, né? E chame atenção, né? Então, na verdade, o curioso é que, assim, o de 99 ele quer ser mais sério, ele quer ser um filme assim de terror, né? Muito mais sério e ao mesmo tempo não é tão divertido, né? Porque não tem uma caveirinha, né? Sim. Então é mais legal do William Castle de 59. O de 59 tem uma malemolência, né? Um toque de humor que é muito bacana, né? É um filme quase camp, né? Sim. Tem um pouco dessa coisa do chamado do humor camp que a gente tinha nos anos 50 e sobretudo nos anos 60, né? E é bem bacana. Tem essa coisa realmente, né, do esqueleto, né? Do fantasma que é um esqueleto que se mexe. Será que é mesmo? Ou será que é alguém? E tudo. E tem a coisa também do poço cheio de ácido, que é algo que também o diretor e o roteirista ali, eles pintam e bordam com essa história do poço de ácido e dessa coisa da vingança do Vincent Price contra a esposa que quer matá-lo para ficar com o amante, né? Enfim. É legal, né? As pessoas recebem aquelas cartas, né? E tal, e ele parece que escolheu a dedo, né? Todas estão com problemas financeiros, né? Você vai sendo apresentado aos personagens de uma maneira muito curiosa, as pessoas chegando de carro, conversando, né? E tal. E depois eles entre si, né? Então eu gosto bastante da brincadeira que é feita, né? No filme, né? Desse negócio de parece que o cara, ele é capaz de aceitar qualquer negócio, sabe? Precisando de dinheiro. Então é curioso. E essa mansão aí, né? Já que a gente tá falando das mansões, que é a mansão Ennis, ela é uma mansão que ela é curiosíssima, né? Uma mansão que tá, se não me engano, tá em Los Angeles. E ela é feita com um visual meio maia, né? Ela tava até em decadência e tal. E ela tem um visual interessantíssimo mesmo, né? Que o filme soube se aproveitar muitíssimo bem, né? Do visual dessa mansão. Eu vou tentar deixar na publicação as mansões que a gente vai mencionando, deixar uns textos legais que o pessoal andou publicando sobre, sabe, as informações. A fachada da mansão, os portões, eles são como se eles têm aquela, como você mesma falou, né? Tem uma temática ali meio asteca, meio maia, né? Uma coisa muito curiosa. Ela parece um pouco uma pirâmide maia, né? Sim. Também no seu formato. Isso gera uma estranheza logo de cara quando você está assistindo ao filme, você sabe que as pessoas vão ter que passar a noite ali. Isso por si só já gera você fala assim, eu não sei se eu queria passar a noite aí, inclusive, um lugar curioso, né? Meio assustador. Sim. Aí se o Vincent Price ainda abre a porta e te chama para entrar, e que você fala, ixi, lascou-se. O Vincent Price estava com tudo nessa época, né? Ele realmente se tornou uma figura muito famosa e muito bem-humorada, né? Ele sempre retratou esse vilão muito bem-humorado, e é divertido, eu gosto, né? Sim. Nesse caso do filme, ele não sei nem se ele é exatamente um vilão, ele tem algo de vilanesco, mas a gente entende as razões dele. A história tem muitas reviravoltas, na verdade, eu não vou nem citar elas para não entregar, porque de repente alguém for assistir, vai ter o prazer de ver as viradas e as reviravoltas que o roteiro dá, né? Sim, a gente está comentando, mas não estamos dando spoilers, né? Para o pessoal poder acessar, né? Aliás, gente, uma coisa, né, que é bom sempre falar, esses filmes que a gente vai mencionar, todos têm no Okru,
né? A gente conseguiu assistir vários em qualidade e tal, todos no OkRu, que é aquele Facebook russo, né? Sei lá, aquela rede social russa, né? Onde o pessoal faz o upload de filme, tem vários canais, e tem os canais específicos de terror, e a gente encontrou todos lá, todos, muito legal mesmo, muito fácil de acessar, né? Então vou deixar tudo linkadinho na publicação. Se você está escutando direto o podcast pelo feed, dá uma acessada lá no nosso site, tá? Vamos lá então, vou comentar aqui, inclusive mencionando o nosso amigo, o Rodolfo ia participar com a gente, né? Ele é um ouvinte lá do Pod Trash, acabou que não rolou, infelizmente, a participação, mas vamos, né, aguardar o Rodolfo para uma próxima, né, Marcos, né? A gente ficou ansioso de conversar com ele. E ele até falou, não esqueçam de mencionar o filme The Changeling, que é um filme sensacional, né, Marcos? Que aqui no Brasil, acho que saiu como Intermediário do Diabo, ou A Troca, se eu não me engano, que é do Peter Medak. Sim. Eu gosto demais desse filme, por N razões, né? Primeiro porque esses filmes de casa assombrada, e filmes de terror em geral, mas especificamente falando desse gênero que nós estamos falando aqui, das mansões assombradas e tudo mais, a própria geografia desse tipo de filme, você está numa casa enorme, normalmente é uma casa de estilo antigo, com muitos quartos, muitos corredores, escadarias, a casa tem que estar mal iluminada, né? Tem que ter sombras e tudo mais, então é um lugar que você pode esconder coisas para assustar o público, você pode esconder o jogo do público à vontade, né, e ter todo tipo de surpresa. Então é muito fácil você cair no susto fácil, né, o jumpscare, aquela tensão da pessoa entrar numa parte da casa que está mal iluminada, você não sabe o que tem ali. Então é bom quando um filme ele resiste a essa coisa do susto fácil, ele vai através da sugestão, tudo o que acontece também reflete um pouco o estado psicológico do personagem. No caso de George C. Scott, ele é um homem que sofreu uma grande perda, ele está num processo de luto e de muito difícil aceitação do que acontece com ele. Ele perde a esposa e a filha num acidente, né, automobilístico, num acidente. É uma morte terrível, e ele tem um forte senso de impotência, ele não pode fazer nada para ajudá-las. E aí ele vai morar nessa mansão. Henry Treat Rogers, né, o nome da casa. Na verdade, acho que é o nome do dono, da pessoa que construiu, não é isso? É isso, então. É uma mansão que é uma mansão muito famosa também, né? Essa mansão que é o nome da mansão, é Henry Treat Rogers, né? Que é da família e tal. Mas no filme também não é nomeado. Só fala que ele vai morar numa mansão que é inclusive alugada a ele, um negócio assim, por uma moça, uma mulher de uma sociedade vitoriana. E se passa em Seattle, né, a história. Sim. Né? Isso tem a ver com um caso que a história, não o roteiro é do William Gray, mas a história de um cara chamado Russell Hunter, que é um escritor, e ele teria passado um tempo, né, numa mansão também vitoriana, assim, de estilo vitoriano, e teria presenciado coisas estranhas ali, né, nessa mansão, e aí esse relato dele acabou sendo roteirizado para dar origem ao filme. Sim, não, e tem uma coisa legal nessa história, que o cara, ele tá vivenciando um luto, né, e você pensa assim, alguém que tá precisando muito ficar sozinho, vivenciando luto, e começa a ser assombrado, né, você fala, caramba, né, que peso que esse personagem está sentindo. Mas ele vai usar a dor dele para poder ajudar, né? Tem esse plot na história, né? Porque pertencia a uma família, a família Carmichael, né? E tem uma história de um herdeiro, de uma criança, sabe? Então é muito bonito que o personagem no meio do luto, ele encontra forças para tentar entender o que está acontecendo e ao mesmo tempo ajudar, né? Para além do horror, né? Aliás, tem uma cena muito famosa nesse filme. Eu acho que eu compartilhei no perfil da gente lá no Facebook, né, do Masmorra Cine, que tem um lance da bolinha, né, que ele começa, primeiro ele escuta uns barulhos, umas batidas, né, e depois tem um lance de uma bolinha, que parece como se alguém estivesse querendo brincar com ele, né, jogando a bolinha, e toda hora aquela bolinha caindo, né, nos degraus, lentamente, e uma hora ele pega a bolinha e vai até uma ponte, joga fora e tal, e quando ele volta para casa,
tá ela caindo novamente, né, pelos degraus. É uma cena muito econômica e muito eficiente, né? Tem várias cenas legais nesse filme. Uhum. Exatamente. O filme ele faz uso dessa coisa dos estranhos barulhos, de sensações estranhas que você tem, de alguns eventos assim que parece que quebram a lógica das coisas. Você fica se perguntando se não é a imaginação dele, se não é o estado mental em que ele está de luto que está gerando, né, ele ver coisas, mas à medida que ele vai investigando e você vai ele vai tendo a certeza de que ali tem uma entidade que é uma criança, né, um fantasma de uma criança. No princípio ele acha que é o fantasma de uma menina que foi atropelada em frente à casa, mas depois ele vai perscrutando a história da própria família e vai descobrindo que na verdade tem a ver, como você falou, com o menino que é ser herdeiro da casa. É muito impressionante. Esse filme tem um flashback que mostra o que aconteceu com essa criança e por que ela está ali assombrando a casa. É muito impressionante, muito tocante essa sequência da morte do menino. Assim, eu achei chocante, inclusive. O filme ele é muito discreto, né? Ele é um filme com bastante elegância, mas ele tem uma outra sequência chocante, que, por exemplo, para mim a morte do menino é chocante mesmo. Essa parte, ele já mais para perto do filme, inclusive, e tudo. Mas eu acho muita gente considera esse filme, ele é um filme do Canadá, se eu não me engano, não é? Ele é considerado um dos melhores filmes produzidos no Canadá em todos os tempos, inclusive é um dos filmes mais importantes. Ele entra em muitas listas dos melhores filmes de terror de todos os tempos, não só dos melhores filmes de Casa Assombrada, tudo. Então eu acho que ele é um filme muitíssimo bem escrito, muito bem realizado. Ele é meio assim um filme que, se alguém quer fazer um bom filme de Casa Assombrada, inteligente, climático, sem apelações para sustos fáceis, assista esse filme para você ver como isso é possível, né? Você tem um trabalho de altíssimo nível, mesmo dentro de um gênero que em 1980 já estava batido, né? Quando o filme foi feito. Não, e sem contar que o George C. Scott, eu adoro ele, tá? Eu acho ele um dos atores assim mais relevantes, assim. Eu lembro que eu assisti, eu gosto muito daquele escritor, o William Peter Blatty, né? E ele dirigiu a versão do Exorcista, que é na verdade Exorcista 3, né? Ele tem o George C. Scott fazendo o detetive, né? Que vai ter todo aquele negócio sobre os padres, né? A questão do padre que ele fica endemoniado, né? Tem o Brad Dourif, né? Fazendo uma participação maravilhosa. Tem um jumpscare incrível no filme, um jumpscare famoso, né? Do hospital, né? Eu lembro que eu até conversei há anos atrás com um amigo da gente, o Alan, né? Então, cara, eu gosto muito do George C. Scott, cara. Ele tem várias produções, assim, das quais ele recebeu muita, sabe, relevância dentro dessas produções, né? E tal. Tem até uma versão que eu nunca vi, agora eu quero ver de Jane Eyre com ele, né? Curioso, eu não sabia, assim, eu gosto, assim, eu acho que ele é um puta ator, assim, ele leva essa atuação nesse filme de uma maneira, entendeu? Que ao mesmo tempo ele é muito concentrado e ele não se assusta fácil, né? Ele tem aquele ar assim de, porra, o que tá acontecendo, né, meu? Vamos ver o que tá acontecendo, né? Não tem aquele ar de assombro, né, ao mesmo tempo, né? Sim. Vamos comentar um pouquinho, né, já que a gente tá falando sobre... A gente já falou sobre a Shirley Jackson, né, e tal. Vamos falar um pouquinho sobre The Haunting, de 63, que eu sei que inclusive você tá lendo, né, o romance da Shirley Jackson, né? Você gosta desse filme também, né? Eu lembro que eu assisti fazem muitos anos, o The Haunting. Sim. O The Haunting, que é de 63, né, do Robert Wise, e ele é um filme que é interessante em primeiro lugar porque ele é muito próximo do livro. Ele traz uma sensação muito parecida com a que você tem quando lê o livro, e ele também o livro da Shirley Jackson, ela tá mais interessada em brincar com a sugestão e com as dúvidas de quem está lendo, porque você, ao longo da história, você pensa que aquilo pode ser um golpe, pode ser um evento causado por fantasmas, pode ser uma manifestação de poltergeist causada por uma das pessoas que está lá dentro da casa.
o livro deixa essas possibilidades em aberto, ao mesmo tempo em que ele vai delineando a psicologia dos personagens envolvidos na história. O filme faz exatamente isso. O filme entendeu que o grande lance dessa história é a dúvida que ela suscita, é você ficar pensando e tentando entender, será que foi isso, será que foi aquilo, o que realmente aconteceu ali. Então o filme é muito inteligente nesse sentido, ele não tenta mastigar nada que o livro traz, nenhuma das dúvidas que o livro deixa no ar, o filme tenta responder ou mastigar. Ele oferece para o espectador as mesmas dúvidas e questionamentos que o livro traz. Isso é muito bom. E ele faz isso usando muito de sugestão, usando muito de um trabalho incrível de efeitos sonoros, né? Além da própria mansão. Ela é uma mansão antiquíssima, a casa existe mesmo, né? E Ellington Park, né? Tudo bem que, se eu não me engano, na verdade o interior é estúdio, né? É um estúdio que foi construído imitando o interior da casa. E essa é uma casa antiquíssima que ela foi reformulada em 1858, se eu não me engano, e o formato, né, que a casa aparece é dessa reforma que teve. A casa em si ela é impressionante. A quantidade de detalhes na decoração, e são detalhes até que chegam a ser até excessivos, né? Cada superfície da casa ou é entalhada ou tem alguma padronagem, enfim. E essa casa, como ela tem um visual muito impressionante, muito marcante, ela é como se fosse um personagem, né? Um dos principais personagens do filme. Toda a geografia da casa é usada muito bem. Praticamente todas as cenas aproveitam alguma coisa, né, da geografia dessa casa, ou para criar tensão, ou para criar uma situação de perigo. Enfim, esse filme é muito exemplar em como você usa o set de filmagem de maneira inteligente, de maneira estimulante, para que aquilo sirva para a história. Então, quem ainda não assistiu, vale muito a pena. É um filme que demanda uma certa paciência, porque como ele não dá resposta pronta nenhuma, ele jamais busca o susto fácil. Então, e ele, como a gente já até comentou, ele está interessado em plantar uma dúvida na cabeça do espectador, que ele não vai responder fácil também. Mas quem tiver interessado numa experiência muito interessante, tanto cinematográfica quanto até, de certa maneira, de dúvida intelectual também, esse filme é muito recomendado. Sim, nossa, com certeza. Eu lembro que fazem muitos anos que eu assisti, e assim, né, que você não assistiu essa série da Residência Hill, né, mas o pessoal fala que tem alguns elementos, assim, bem parecidos, né, a questão até da personagem, né, porque a Shirley Jackson escreveu uma personagem que, na verdade, é lésbica, né, então é bem interessante isso daí, né, num filme clássico, né, fica claro no filme, de alguma maneira, também, esse relacionamento que parece que ela tem com outra personagem, ou não? O que você acha? Tanto no livro quanto no filme, você tem isso, discretas sugestões. É como eu falei, nada é dado para você de mão beijada. Será que é? Será que não é? Tanto o livro quanto o filme sugerem isso de maneira muito elegante, né, e muito dúbia, e você que vai ter que talvez interpretar e dizer se é, se não é. E tudo. Na série do Flanagan, já a personagem realmente é lésbica, que é a Tel, né? Você percebe claramente que ela é lésbica, né? A personagem, ela tem relacionamento com uma outra personagem. É o que eu acho muito legal, né? Eu gosto muito das leituras que o Flanagan faz, sabe? Dessas histórias, né? Ele é muito bom de adaptação, né? Sim. Esse filme de 63 tem no elenco uma atriz que eu gosto muito, que é a Claire Bloom. Enfim, a gente já falou dela, por exemplo, no filme do Uma Sombra Passou Por Aqui, né? O Homem Ilustrado. Enfim, ela também fez filmes com o Charlie Chaplin, o Luzes da Ribalta é um exemplo, né? Olha! Enfim, uma excepcional atriz, assim, e ela tá também muitíssimo bem nesse filme, né? Ela faz a Theodora, na verdade, que eu me lembro, né, no filme. A Theodora, né? A Tel, né? Deixa eu te perguntar um negócio aqui, né? Eu gosto de comentar, eu sei que é um filme que as pessoas não gostaram, né?
Mas tem essa questão, assim, não o filme em si, né? Mas o que ele inspirou, né? Que tem aquele filme da Mansão Winchester, né? Que é um filme... O pessoal não gostou, realmente é um filme cheio de clichê, de jump scare, né? Filme até com uma atriz muito foda, né? Que é a Helen Mirren, né? Mas o filme não funcionou muito bem. Mais uma coisa curiosa aqui, né? Já que a gente tá falando de mansões e casas assombradas e tal, que aquela minissérie Rosehead, né? Que é o nome da mansão Rosehead, do Stephen King, ela é uma minissérie interessante, né? Eu até me peguei pensando, talvez como o Flanagan já fez adaptações de Doutor Sono, quem sabe talvez ele pegasse futuramente essa outra mansão, né, Rosehead, né? Porque não sei se você sabe, essa mansão Winchester e também esse filme The Haunting, né, que é inspirado no livro da Shirley Jackson, são as inspirações do Stephen King para fazer Rosehead, né? Então ele fez Rosehead, que conta a história de um milionário, uma mansão que o milionário deu de presente para uma esposa e ela acaba desaparecendo, né? Já havia acontecido isso também com a filha do casal. E anos depois, uma parapsicóloga, ela vai reunir um grupo de paranormais para desvendar os mistérios da casa, né? Coisa que vai ser uma tarefa ali que não vai ser nada fácil, né? E tal. Eu também tenho inteirinha, viu? Não, que errou. E eu acho divertido nessa minissérie, né? Que é uma sequência de minisséries, né? Que saíam, né? Que o Stephen King escrevia muito, acabava saindo como minissérie. Também a outra curiosidade é que tem um filme, tá? Que é o Diário de Ellen Himbauer, né, que tem relação também com essa história de Rosehead, porque essa mansão exatamente é o diário da mulher que vai desaparecer, né, futuramente. E, cara, é legal, né? A produção que seria ali... O King apresentou primeiramente ali pro Steven Spielberg, né, em 96. Tinha interesse, como eu falei ali, de fazer um remake, né, do filme do Robert Wise, The Haunting. E depois, mais pra frente, foi bem na época, por sinal, que ele sofreu aquele acidente, né? Inclusive ele estava ali, ele conseguiu encontrar depois a pessoa para poder fazer a direção, né? Que é o Craig R. Bexley, né? E tal, que tem a Nancy Travis, né? Tem o Julian Sands, né? Olha, quem gosta dos filmes antigos, o Warlock, né? Que saudade. Mas é um filme legal, assim, é muito morno e muito lento. Ele tem aquela dinâmica bem de minisséries, né? Como são as minisséries do Stephen King, né? Se você agora tá para sair, por exemplo, né? Eu me empolgo quando começo a falar de Stephen King, né? Agora tá para sair, por exemplo, Dança da Morte, né? Mas se você vê a minissérie, ela tem todo um ritmo muitíssimo lento, né? Então é outra dinâmica, Mas eu recomendo também assistirem aí Rosehead, né? Que é o nome da mansão, né? Que tem esse prequel, né? Que é o Diário de Ellen Himbauer. E para quem gosta do King, né? Vale a pena conhecer tudo que o homem tem, né? Apesar que fatalmente quem gosta já com certeza já procurou, né? Tu já assistiu Rosehead? Esse eu ainda não assisti. Não, né? Ah, tá. Que foi gravado ali no castelo Thorneyhoods, né? Na verdade, né? E engraçado essa inspiração, né? Dessa história dessa casa Winchester, gente, para quem assistiu o filme, né, já sabe mais ou menos a dinâmica, né? Que a mulher, a viúva, né, do cara, que era o dono dessa fábrica de armas, Winchester, ela recebe aquela fortuna absurda, né? E ela vai consultar uma médium. Isso aí eu tô contando, não é nem baseado exatamente no filme, sim das histórias que se sabem, né? Dessa mulher. E a médium fala para ela que ela tem que se mudar e que, na verdade, ela pode ser assombrada por todas as pessoas que foram mortas pelas armas da marca Winchester, né? E ela começa a construir uma casa onde caibam todas essas almas, para que ela não seja assombrada. E diz que ficava 24 horas por dia, sabe? Direto, fazendo obras na casa, ia trocando ali as pessoas trabalhando, e é uma casa totalmente sem uma engenharia específica, então ele é toda... são escadas que não vão para lugar nenhum, janelas que estão no lugar errado, sabe? Então é uma história que poderia gerar um filme incrível, né? É uma lástima que o filme que foi feito é muito, né, muito, né, sem graça, né? Porque é uma história curiosa, a mulher que fica riquíssima e cisma que vai ser assombrada pelas pessoas, né, que morreram por causa dessa arma. Imagina então, né, o dono da Taurus, né, por exemplo, aqui no Brasil,
Né, assim, porra, né? Quantas pessoas, porque a gente exporta para vários países, né? Então ela pensou, se a pessoa ficar rica e falar, todas as pessoas que morreram com essa arma da marca Taurus vão te perseguir. Eu não quero rir disso, né? Mas caramba, é a situação, né, análoga, né? Por exemplo. Exatamente. O que vocês falam, como você disse, é uma pena, porque a história de fundo que esse filme tem, e que a Sarah Winchester realmente construiu essa mansão, né? E como você mesma falou, é uma história muito interessante e poderia ter dado um excelente filme, até uma excelente minissérie, inclusive. Sim, né? Sim. Porque você poderia, mas no filme realmente ele é muito esquecível. Por mais que a Helen Mirren faça um grande esforço, né, para tirar alguma coisa desse personagem dela, o filme não ajuda mesmo. Né? Uhum. Ah, com certeza, né? A Helen Mirren salva esse filme, é terrível. O gênero casa assombrada e tudo, ele tá muito, muito esgotado. Tem exceções, como por exemplo a minissérie ali do Flanagan, né? E tal, e que provavelmente na próxima temporada a gente também espera que vá ser muito boa. Mas nos cinemas tá difícil, né? Nos últimos tempos aparecer algum filme do gênero que vale a pena ser visto, né? Sim. Vamos falar um pouco, a gente falou muito de fantasmas, né? E eu acho que seria interessante a gente comentar as questões que vão mais pro lado do Lovecraft, né? Porque a gente tem pelo menos 2 produções que elas se passam também em locais que acontece uma história de horror, né? Por exemplo, Castle Freak, né? Do Stuart Gordon, né? Que é um filme de 95, baixíssimo orçamento, com o Jeffrey Combs, né? Que se passa num castelo, né? Na Itália, né? Que ele tem uma coisa de criatura assim meio corcunda de Notre Dame, né? Tem uma criatura horrorosa, né, no filme, né? Até para um filme de baixo orçamento, ele tem uma maquiagem muito curiosa. E tem o Jeffrey Combs fazendo os papéis que a gente simplesmente adora nele, né? Porque ele fazendo as caras e bocas, as loucuras dele, né? Ele faz um cara que ele herdou, né? Esse castelo, ele tá com problemas financeiros, quer vender o mais rápido possível, né? O filme já começa com uma velha assustadora, assim, chicoteando uma criatura que você não enxerga qual é. Aí ele vai chegar com a mulher, né? A filha que é cega. Aí se sabe, então, que através de um flashback, que ele é alcoólatra e ele sofreu um acidente, morreu o filho dele. E por causa desse acidente a filha ficou cega, né? Então a esposa quer terminar o casamento de qualquer maneira, né? E tal. Ele vai se enfronhando numa situação, né? Porque eles começam a escutar barulhos e tal, né? Aonde eles vão descobrir, isso não é spoiler, gente. Né? Eu acho que tem até no trailer, né? Que tem essa criatura tenebrosa, Lovecraftiana, sabe? Que ela é até um sexploitation. Esse filme é engraçado, assim, que ele tem uma das cenas de sexo, né, que é o momento onde ele fica bêbado, ele acaba levando uma prostituta, né, pro castelo lá e transa com ela, que são uma das cenas mais vexaminosas e engraçadas que eu já vi. Né? Então esse Castle Freak, que também tem lá pra assistir lá, saiu no Brasil como Herança Maldita. Né? Não confundam com outro filme, tem um outro filme chamado Herança Maldita, que não é, viu? O do Stuart Gordon é de 95, né? E uma curiosidade, que é o mesmo local aonde ele gravou, porque tem uma versão dele do Poço e o Pêndulo, né? Que a gente assistiu, não sei se você lembra, que é muito divertida, que tem o Torquemada, né, e tal, né? O lance de perseguição a bruxas, né, no filme. Então, cara, puta que saudade, porque o Stuart Gordon faleceu não faz muito tempo, né? E tu fica, caraca, sendo os diretores que, sinceramente, eu mais gostava, assim, sabe? Eu adorei esse filme é divertido, né? Ele é um filme, assim, que você vê que os caras não tiveram nem condição de fazer divulgação, né? O filme saiu direto pra VHS, mas dá pra você assistir de boa e se divertir muito com Castle Freak. Já que a gente tá falando nisso, vale a pena a gente citar também o Roger Corman, né? Que ele fez uma adaptação do caso de Charles Dexter Ward, que é aquela famosa história do H.P. Lovecraft, do sujeito Charles Dexter Ward, que ele herda a mansão Curwen, que era de um antepassado dele chamado Joseph Curwen, que é um cara que era meio bruxo, meio alquimista, e
ao herdar essa mansão e encontrar também os diários, né, desse antepassado dele, que narra as experiências que ele fazia com magia negra, com alquimia e com invocação e sacrifícios para determinadas criaturas aí da aurora dos tempos, como Lovecraft adora, né, e tudo mais. E também tem uma certa fórmula para trazer os mortos à vida, e tudo isso, né, aparece também é contemplado no filme do Roger Corman, né, com o roteiro do Charles Belmonte. Diga-se passagem, o Vincent Price no papel principal. Então é um filme muito interessantíssimo. Bom. E já que ele está falando do Corman, esse filme está dentro de um ciclo de filmes em que ele fez adaptações do Poe. A única exceção é essa, que é um conto do Lovecraft. Mas você tem A Queda da Casa de Usher, por exemplo, né, que no Brasil tem o título do Solar Maldito, e em que você tem a Mansão Usher, que é aquela casa lindíssima, né, porém habitada por dois irmãos que são doentes, né, tem alguma doença estranhíssima e que está relacionado com a casa também, né, à medida que eles vão se deteriorando, que a saúde deles vai se deteriorando, a própria casa vai se deteriorando também. Uma história muito famosa do Edgar Allan Poe, também muito bem adaptada pelo Roger Corman. E tem o Poço e o Pêndulo do Roger Corman também, que o cara vive numa mansão, meio castelo, que foi propriedade do antepassado dele, que era um cara, né, torturador da Inquisição. E aí também vão acontecer fatos estranhíssimos ali. Ele vai encontrar a câmara de tortura que fica ali no subterrâneo da mansão onde ele mora, e vai começar a meio que ser possuído pelo espírito desse antepassado dele, e vai querer fazer o uso dos instrumentos de tortura que tem ali guardados. Caramba. Né? Então, nesse ciclo de adaptações dos contos do Edgar Allan Poe e do Lovecraft que o Roger Corman fez, as mansões, as casas têm também um papel preponderante assim no contexto das histórias, né? Sim, com certeza. Legal. Não, e comentando também, né, porque a gente já vem chegando aqui mais ou menos ao final do podcast, né, falando de mansões assim com a temática Lovecraftiana, né, e tal, com uma outra vibe que não é de fantasmas, né, tem aqueles dois filmes, né, que a Herança de Valdemar, né, a Herência Valdemar, né, que é dirigido ali pelo José Luiz Alemã, que, cara, esse filme tem o Paul Nash, né, que é aquele ator muito famoso, né, que fazia os filmes de lobisomem, né, e tal. Eu lembro que a gente gostou muito, né, demorou tanto para sair o segundo filme, La Herência Valdemar 2, La Sombra Proibida, que, cara, aparece o próprio, né, o Cthulhu, né, no filme. É muito legal, assim, para poder falar de uma coisa, assim, de um outro lugar, né, que esse é um filme que eu tenho que fazer a revisão, mas eu lembro que na época eu assisti e gostei bastante do filme, né? É um filme que o Paul Nash faleceu, acho que logo depois, né? Acho que ele não chegou nem a ver o filme e ficar pronto. Pois é uma pena, porque esse primeiro filme ele é muito interessante, né? Um dos personagens do filme é o Aleister Crowley, diga-se passagem, né? Você tem ali nessa mansão Valdemar, era local de um culto, tinha o Aleister Crowley como líder, né? E esse culto tinha relação com você abrir dimensões para entrar você abrir portais para a dimensão desses seres ali, né? Que eram os antigos, né? Que um dia já dominaram a Terra, os deuses antigos que um dia dominaram o mundo, que é uma coisa aí que você tira dos livros do Lovecraft, né? E o primeiro filme ele é muito interessante, até porque tem essa coisa eles abrem o portal e primeiro vem o mensageiro, e esse mensageiro já é uma criatura absolutamente assustadora, né? E ele vem preconizar o retorno dos mestres dele. Pena que no segundo filme, quando finalmente uma das criaturas que é um desses seres, né, cósmicos, né, que é o Cthulhu, aparece, o filme é um tanto quanto decepcionante, né? Não é uma boa continuação, ele não resolve bem essa história. Mas o primeiro, mas teve um negócio também, porque
o filme não foi muito bem recebido, né? E tal. Eles tiveram muito problema para poder conseguir a grana para fazer o primeiro filme. E aí, para fazer a continuação, aí foi mais sacrifício ainda, entendeu? Foi difícil. Foi difícil. Mas o primeiro filme vale muito a pena. Ele é um excelente filme que usa elementos do universo Lovecraft, e um excelente filme também sobre casas amaldiçoadas, assombradas, mansões, na verdade, né? Sim. É bem bacana. É uma pegada muito interessante. E falando também do King, né? Porque não dá pra gente esquecer, né? De comentar. E ele tem mais um filme, sim, de mansão assombrada, que é a Mansão Marsden, né? Então, tem essa minissérie, que é Salem Slot, de 79, né? Que faz uma homenagem muito, muito bonita, né? Aquele filme clássico, filme mudo de vampiro, né? Nosferatu, né? Que eu lembro que quando nós gravamos, né? Que a gente começou a fazer um projeto muito legal que a gente não terminou, ele estacionou lá com o Edilton do stephenking.com.br, e a gente comentou sobre Salem Slot, né? Então a gente tá fazendo revisão de todo o material, né? Já adaptado de Stephen King. E teve depois, então, esse daí, a Mansão Marsden, né, que é inclusive com aquele ator, com Rob Louis, né, que é a Mansão Marsden, né, que você, inclusive a mansão é nomeada, né, com a Mansão Marsden, que é aquela história do cara, né, do Ben Mears, né, que é um escritor, e ele vai voltar para a cidade, né, e tal, ele está escrevendo um livro, e ele acaba novamente encontrando, né, com os terrores do passado dele, da infância, né, e tal, que são todos relacionados nessa cidade de Jerusalém, né, Jerusalém Slot, né, onde as pessoas, vai ter o caso dos vampiros, né. No livro, aliás, gente, o livro é muito bom, para quem não chegou a ler o livro, sabe, que é A Hora do Vampiro, né. Eu lembro aquele momento tétrico que o autor, ele escreve e descreve como a cidade completamente morreu, né? E é muito trágico você ler isso, né? Porque é uma cidade que tem famílias, crianças e tal, né? Pessoas de todas as categorias, personagens que são muito bem apresentados para você, né? Com suas singularidades. Então é meio trágico, né? Mas é uma história muito interessante de vampiro. Eu gosto bastante, tanto da Mansão Marsden de 2001, como de 79 também. Acho muito bem feito. O Menino na Janela, né? Arranhando a Janela, né? Muito bom. Sim, eu gosto bastante. Toby Hooper, né? Que dirigiu a primeira versão, né? E eu gosto bastante. E é interessante que essa cidade de Jerusalém Slot, ela aparece em várias histórias do King, né? E sempre acontecendo algumas das coisas mais terríveis que acontecem no King Universe acontecem nessa cidade. Essa cidade é um lugar péssimo para se viver. Se alguém tentar te vender uma casa barato, fazer uma pichicha para te vender um apartamento em Salem Slot, não compre de jeito nenhum, porque lá só rola a presepada do pior tipo possível, né? E, enfim. É verdade. É uma dimensão honrosa também para o filme do Alejandro Amenábar, né, que é Os Outros, né, onde você também tem uma mansão, uma propriedade gigante, né, que você vê que tem uma mãe que cuida dos seus 2 filhos, né, que eles têm uma alergia à luz, né, e você vai ter os empregados chegando ali, e o cotidiano bizarríssimo, né, e surpreendente, né, para quem nunca assistiu, também não vamos entregar, né, mas eu gosto muito, muito dessa história, que foi gravada uma parte naquele Palácio de los Hornillos, né, na Espanha, né? Um lugar lindo, lindo. Eu gosto como Alejandro Amenábar, ele faz as produções, assim, uma produção gótica, né? Eu lembro que esse filme, né, que dizem que vai ter um remake, né? Pelo que eu tô lendo por aí na internet, dizem que vai haver um remake, né? Eu acho que não há necessidade, porém, né? Assim, que ele trouxe novamente essa questão gótica, né? Dos fantasmas, uma coisa fantasmagórica, surpreendente. Eu lembro que a gente comentou quando a gente conversou com o Douglas naquele vídeo que a gente tem sobre as fotos pós-mortem, né? Que ela encontra um livro de fotos pós-mortem, né? E isso é surpreendente para ela também. É um filme maravilhoso, assim. Cada vez que eu faço a revisão, eu gosto mais desse filme, Os Outros, de 2001. É muito bom. Então, eu acho esse filme, ele é absolutamente perfeito em todos os sentidos. Ele é perfeito nas atuações. O roteiro também é do próprio Alejandro Amenábar. Ele tem um roteiro que ele é cirúrgico
para criar um clima de apreensão, de medo, de plantar dúvida. O filme tem uma grande reviravolta que a gente não vai revelar quem é, qual é. Tudo bem que é um filme de 2001, mas de repente, né, a pessoa pode querer assistir e tem uma interessante surpresa. O filme conduz muito bem para esse momento em que você vai ter essa conclusão final que é interessante, é surpreendente e faz você reassistir o filme de novo com outros olhos, né? E é um filme que ele é impecável e ele teve a força de trazer esse gênero de volta, né? Uhum. Depois dele, vários outros filmes sobre o tema de casas góticas, casas assombradas foram feitos. Nenhum, acho eu, supera os outros. Me desculpem, os outros filmes que também são interessantes, mas os outros, ele meio que nesse meião aí do início dos anos 2000, ele caminha sozinho no nível de qualidade dele, tanto de roteiro, de atuação, de fotografia, de narrativa. É um filme absurdamente bom. Enfim, total e completamente filme de atmosfera, né? Sim. No momento algum ele vai usar o susto fácil, ele vai usar o jump scare e outros elementos todos que a gente já falou aqui, né? Mas ele vai usar perfeitamente bem essa coisa do fato de que as casas, elas têm uma memória, né? Na argamassa delas a argamassa da casa está impregnada com os dramas que se passaram ali, e esses dramas podem afetar as pessoas que ali vivem, né? E o quanto as almas ali das pessoas que viveram não querem deixar o local, e todo esse clima e toda essa coisa que é esse grande imaginário das casas é muitíssimo bem aproveitado de maneira muito elegante nesse filme, né? A atuação monstro da Nicole Kidman, né? Com certeza, nossa. É um filme quase que de investigação, né? Porque ela começa a investigar o que está acontecendo, né? Então isso é muito legal, né? E tem aquele final interessante e surpreendente, né? Gosto demais, né? E a gente prometeu que antes de terminar o podcast, a gente ia falar sobre um prequel, né? Que foi feito sobre essa história dos inocentes, né? E eu gostei muito, muito, assim, assistir. O título em inglês é The Nightcomers, né? E em português saiu como Os que Chegam com a Noite, né? Que ele vai narrar assim, né? Porque para quem conhece a história dos inocentes, que é a outra volta do parafuso, é a história de uma governanta que ela vai chegar numa mansão, tem que cuidar de duas crianças, um menino e uma menina, né? Tem uma mulher que trabalha lá, uma senhora, e ela vai sendo surpreendida assim pelo comportamento das crianças, né? E tal, e certas figuras que assombram o lugar, né? E você fica pensando, eu sempre pensei, caramba, eu gostaria de saber como é que é essa história. Eu não tinha conhecimento que o Michael Winner, em 71, tinha feito Os que Chegam com a Noite, The Nightcomers, que tem o Marlon Brando, gente, é um filmaço. Tem o Marlon Brando, tem Stephanie Beacham, Beacham o nome dela, a Tora Bird e o Harry Andrews. É muito ousado, na minha opinião, por ser um prequel, né, dessa novela, e contar como é que era a dinâmica desses personagens. Você vê que as crianças realmente, elas foram influenciadas, principalmente o menino, por esse personagem, o Peter Quint, né? Então você fica, caramba, né? Como é que foi a dinâmica? O que aconteceu nessa situação? Como é que esses personagens afetaram tanto essas crianças e tal, que elas não conseguem se libertar, né? Então, claro que é uma história muito passível a várias interpretações, né? Tanto o filme com a Deborah Kerr, como o conto do Henry James, né? Você fica entendendo, tem várias leituras, inclusive, que, na verdade, isso é tudo da cabeça ali dessa professora, dessa mulher, dessa preceptora que está chegando, né? E uma questão de frustração sexual, amorosa, né? Tem várias leituras interessantes. Mas aí quando você vê o filme, né? E você vê o que esse personagem do Marlon Brando ele faz, o que as crianças veem, né? Aí você fica... eu acho que é essencial, né, Marcos? Seria um filme essencial para as pessoas, inclusive, assistirem antes de começar a assistir essa nova série do Flanagan, The Haunting of Bly Manor. O que tu acha? Sim,
todo mundo conhece, né, o filme de 61, né, que é Os Inocentes, do Jack Clayton, um dos mais perfeitos filmes de terror de todos os tempos, né, uma das melhores adaptações de um livro para o cinema. Enfim, e diante do filme de tamanha excelência, que é o filme de 61, a gente fica até se perguntando, o pessoal resolveu fazer um prequel, explicar como é que foi, né, a relação que as crianças tiveram com esse personagem, o Peter Quint, e com a Miss Jessel também, que era a antiga preceptora deles, né? Sim. Que são os dois fantasmas que aparecem, né, para as crianças na história da volta do parafuso. E eu admito para você que antes de eu assistir, eu fui meio que pensando assim, sair difícil. Parece que tá querendo certo. Ainda mais porque é um filme que é de 71, o filme do Os Inocentes é anterior, né? Aí você fica com aquela sensação angustiante, você fala, nossa, é alguém que tá querendo se fazer dentro de uma coisa que já é perfeita, né? É que nem esses comentários que eu vejo que o pessoal, com razão, né? E tal, fica com o pé atrás, o que esse cara vai fazer com Os Inocentes, né? Tem tantas adaptações dos Inocentes, né? Por quê, né? Mais uma adaptação, né? Então, para mim foi surpreendente, absolutamente surpreendente. Sim, e para mim ele funciona perfeitamente como história prequel, ele faz sentido tudo o que acontece, a gente consegue enxergar a história da volta do parafuso como desdobramento dessa história que é contada perfeitamente, as coisas realmente se encaixam ali. A volta do parafuso é uma história muito, muito elegante e que ela também trabalha mais com a insinuação. Essa história que é contada nos que chegam com a noite, os elementos ali de corrupção de menores, os elementos de perversidade sadomasoquista do personagem do Peter Quint, eles são mostrados abertamente, né? A relação amorosa dele com a preceptora, né? Tem cena de bondagem, né? E tal, né? De amarração. E tem cena, né? De tortura com os animais, sabe? Assim, não é uma coisa pesada, vamos colocar assim, é uma coisa insidiosa, né? Você pegar e virar uma tartaruga para cima, você estourar um sapo, né? E falar assim, e tratar isso como uma brincadeira, né? O quanto isso influencia na personalidade daquelas crianças, né? Você vê, é terrível, é um filme terrível, o final do filme é terrível. Sim. E você já sabe, né, o que vai acontecer, né? Porque tá chegando a outra governanta, né? A outra A gente já sabe que esses dois personagens vão morrer, né? Tanto é que serão fantasmas que irão assombrar a casa, né? A propriedade ali na história, na famosa história da volta do parafuso, mas todo o drama que vai levar à morte deles, para mim é muito bem construído, muito bem. Esse roteirista, o Michael Hastings, ele era um cara roteirista de televisão, né? Escreveu, inclusive, vários episódios daquele A Casa do Horror da Hammer, né? Sim. Mas ele é muito habilidoso, ele consegue realmente escrever uma história que faz sentido, se encaixa perfeitamente com os desdobramentos, né, que a gente vê depois na história do Henry James e tudo mais, e dirigido pelo Michael Winner, que é um cara que ele dirigiu um excelente filme de terror que a gente já comentou em outras oportunidades, que é o Sentinela dos Malditos, né? Sim. E tem até um podcast do mês do horror, né, daquele ano, sobre Sentinela dos Malditos. E é famoso também por ter dirigido 3 exemplares da série Desejo de Matar, com Charles Bronson, né? Talvez ele seja mais lembrado até por isso e tudo mais. Mas era um cara muito habilidoso e ele mostra muito a habilidade dele nesse filme. Esse filme ele tem uma narrativa meio clássica por um lado, mas ele trata de maneira bem ousada de temas que dão para ele também uma modernidade, né? Para esse filme. Tem quase um sexploitation, sabe, em alguns momentos, né? E é perturbador, gente. É absolutamente perturbador. Porque ao mesmo tempo onde ele sabe dosar muito bem, né, o que ele pode mostrar, né, tem certos momentos que fica horrorizado, assim, com o que a criança está fazendo, então o que a criança está repetindo, né, está replicando o comportamento do adulto, que é absolutamente, né, que não podia
não podia de maneira alguma, né, ensinar certas coisas para criança, né, e tal. É você invalidar sentimentos bons, né, e tornar engraçado e divertido sentimentos ruins, né. Então realmente você assistir esse filme e depois assistir Os Inocentes, tudo se encaixa na tua cabeça, né, porque tudo bem que eu acho que existe uma graça uma coisa, uma palavra que você falou, elegância, em você apenas sugerir algo que aconteceu, né? Você falar assim, olha, esses personagens existiram nessa casa, só que eles tinham uma influência negativa sobre essas crianças. Eu lembro que num dos podcasts que a gente já gravou, eu tinha até uma percepção inquietante que talvez eles fossem abusados sexualmente de alguma maneira, mas pelo jeito nesse prequel, né, que foi criado, não é isso, mas é um abuso você também ensinar valores ruins, né? Então eu fico pensando assim, cara, é muito interessante as duas maneiras, né? Como o nosso olhar pode ser lançado para essa história, sabe? Que tudo se encaixa, né? É muito legal, cara. Então, se eu tiver que recomendar alguma coisa para vocês, todos os filmes aqui, obviamente, são muito bons, mas caramba, assistam esse The Nightcomers, né? Que é os que vêm com a noite, os que chegam com a noite, que ele é imperdível, absolutamente imperdível. É muito bacana, vale a pena mesmo. E é isso, né? Logo mais está lançando aí a série do Flanagan, que eu não vou perder, porque é até engraçado, né? Beijo pro meu amigo Alan, se ele estiver escutando esse podcast, lá do Rio de Janeiro. Mas assim, eu sou fanzoca, o Marcos também é muito fã do Mike Flanagan, né? Realmente tem uns filmes legais. O primeiro filme dele, né, que é o Absentia, ele é incrível, maravilhoso. Para quem não viu, fica aqui a recomendação. Vou tentar linkar aqui também na publicação. E ele tem outros filmes de terror e eu acho que ele mexe com o gênero com muita criatividade. Adoro, tá, essa adaptação do livro do Stephen King, Doutor Sono, que ele fez. Já assisti a versão Director's Cut e tal, gostei bastante. Sei que tem gente que não gosta, né, mas eu gostei bastante, né? Então eu tô ansiosa, né? Ainda mais que você vê, né, assistindo o trailer aí do The Haunting of Bly Manor, que tem aquelas atrizes e atores que ele sempre, né, trabalha junto, né? Tem a atriz que faz a Tel, se eu não me engano, também. Então, cara, né, vale a pena demais você acompanhar. E a gente vai acompanhar junto aqui. Quem sabe a gente comenta futuramente algum BPM, né, Marcos? Exatamente. Tendo a oportunidade, né, a gente comenta assim, porque essa série tá muito bem feita, né? Pelo menos a primeira temporada foi excelente, né? Então é um assunto que vale a pena a gente tratar. Com certeza. E a gente vem encerrando aqui o nosso primeiro programa, né, do mês do horror. Espero que a gente consiga fazer pelo menos um por semana para vocês, né? A gente sempre encerra com aquele podcast especial, né? Onde a gente trata o Halloween falando do cinema de vários países. Se você for no nosso site, já falamos do Japão, já falamos da França, já falamos da Rússia e leste europeu, já falamos de Austrália. Nossa, a gente já falou de muita coisa aqui. Se você for, tem muito material. Itália, Espanha e por aí vai. Brasil, né? Porque vamos lembrar que nós temos um terror de altíssima qualidade, né? Então a gente fica aqui, tá? Com o nosso primeiro programa. E agradecendo a você, né, Marcos? Quer deixar alguma mensagem no primeiro podcast do mês do horror? Se você mora numa casa antiga, né, enorme e com muitos locais ocultos, com muitas passagens escondidas, e você está escutando sons estranhos, você está vendo sombras se movendo e objetos mudando de lugar sem motivo e etc e tal, você tá lascado, coitado. Procura um psiquiatra, e se o psiquiatra não resolver, põe essa casa à venda logo, porque é problema isso daí, viu? Crianças chorando às 3 da manhã quando você mora sozinho e não tem filho, eu não sei, não é bom. Olha, chorando não sei, mas rindo, querido, dá medo, né? Nunca passei por isso, mas caramba. É isso, gente. Então, olha, nosso convite de sempre, tá? Acessem lá a nossa página no Facebook, que é facebook.com/masmorracine. Nosso Twitter é @masmorra_cast. Instagram é @masmorracine. E se você puder nos apoiar, tá? Nos apoie, se for possível, ou compartilhando essa publicação para os seus amigos, ou então
nos apadrinhando no Padrim. Por quê? O que a gente faz com o dinheiro do Padrim que a gente recebe? A gente usa para poder pagar o servidor, manter os nossos podcasts no ar. Então, estamos tentando juntar uma graninha para poder melhorar os equipamentos, né? E, né, vamos em frente, né? Estamos aqui começando mais um projeto. Vamos curtir, então, esse mês do horror, onde a gente vai terminar com um podcast todo especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Então, um abraço e até mais, gente. Fiquem bem, se cuidem.